sou o Coronel Castro, presidente do Instituto Brasil Sem Violência, o chamado IBRASV. O nosso instituto, ele tem o escopo de trabalhar em prol da cidadania. Então nós temos diversos assuntos que nós tratamos e vários programas e projetos que nós desenvolvemos. Estamos recebendo aqui a nossa amiga doutora Natália Camargo, que é advogada e que cuida das relações de família e também de assuntos do direito civil. E hoje nós vamos conversar com ela sobre a violência contra a mulher e um outro tema muito importante, que é muito atual, que eu tenho certeza que você desconhece, que é a chamada adoção à brasileira. E nós sabemos que agora em 2017, a Lei 13.059, aliás, 13.509, ela criou essa figura da adoção, alterando um item lá do nosso famoso ECA, Estatuto da Criança e Adolescente. Então a doutora vai tirar todas as nossas dúvidas, né? Isso. Vai dizer para o nosso público como é o correto fazer uma adoção. Mas voltando então ao primeiro assunto, doutora, antes de começar o assunto, eu queria que você falasse quem é a doutora Natália Camargo, por favor. Olá, Coronel Castro. Eu sou advogada, eu atuo na área de família e na área civil. E eu gostaria muito de estar falando sobre a adoção brasileira, que é um tema que ninguém praticamente conhece como este nome. A maioria das pessoas conhece casos, mas não sabe que este é a adoção brasileira, né? Por que a brasileira, Coronel Castro? Por causa da nossa cultura, o nosso famoso jeitinho brasileiro. Então, mas antes disso, eu gostaria também de estar falando sobre a violência contra a mulher. Porque quando a gente pensa em violência contra a mulher, a gente só pensa na violência física, né? Mas não é somente a violência física. Nós temos, pela Lei Maria da Penha, tem um rol que não é um rol taxativo, é um rol exemplificativo, que nos mostra cinco tipos de violência contra a mulher. Só um minutinho, antes de falar os 5 temas, eu queria dizer o seguinte: a luta para se conseguir a Lei Maria da Penha, para a nossa amiga Maria da Penha, né, foi uma luta de 19 anos no Congresso Nacional. Então não foi em pouco tempo não, foi uma luta muito gigantesca dela, com todas as pessoas envolvidas, deputados, senadores, né, e até chegar na sanção presidencial. Então foi um tema muito discutido, né? E na Lei Maria da Penha, toda a sociedade imagina que é quando você dá um empurrão na mulher, dá um tapa, que você agride a mulher fisicamente, que é enquadrado na Lei Maria da Penha, mas não é não. Nós temos os 5 tipos que ela falou aqui, nós vamos falar um por um agora. Doutora, o que caracteriza a violência física na Lei Maria da Penha? Então, o que caracteriza seria qualquer tipo no corpo da mulher. Um tapa, um empurrão, empurra da escada, aí ela chega até as autoridades e diz que ela se machucou por qualquer motivo. Qualquer tipo de violência contra a integridade física no corpo, é isso, no corpo, puxão de cabelo, isso é uma violência física. Doutora, dentro da Lei Maria da Penha, quais os 5 tipos de violência contra a mulher que estão caracterizados lá? Então, hoje, quando nós pensamos em violência contra a mulher, nós pensamos somente na violência física. Só que o que a lei traz? A lei traz outros tipos que não é tão comum a gente pensar neles, que é a violência psicológica, a violência moral, a violência sexual. Aqui eu gostaria até de fazer um parênteses, que quando a mulher ela não quer praticar sexo com o marido, também é um ato de violência contra a mulher. Eu acho, até citando a respeito da violência financeira, que é uma totalmente desconhecida da população, né? Nunca imaginou. Isso. Mas como que seria a financeira, né? É muito simples. Um alimento
sofrimento por uma mulher, né, você sendo casado ou vivendo maritalmente, é um absurdo dos absurdos, né? É uma coisa do cara que não tem caráter mesmo, né? Deixar uma pessoa que ele no passado amou tal, e deixar passar fome, é um absurdo, né? Mas só que eu queria dar um gancho nisso daí, doutora, que dentro da violência moral, nós temos caracterizado lá uma coisa que leva ao segundo assunto nosso, que você gostaria de falar mais sobre isso, né? Isso, que é um tema... Que é a adoção à brasileira. Isso. Fala um pouquinho sobre isso. Então, dentre a violência moral, que não é tão discutida, nós temos a calúnia, a injúria e a difamação. No caso da violência moral, para a gente fazer um gancho com o nosso segundo assunto, e que me veio isso muito forte, quando a mulher ela é julgada nos seus atos. E o que eu gostaria também de enfatizar no assunto de adoção à brasileira. Porque hoje, por exemplo, uma mulher que ela está grávida e ela, por N motivos, às vezes ela não tem aquele desejo e ela não pode ficar com aquela criança. Então, para ela não incorrer em outras situações que pode colocar essa criança em uma situação muito complicada, difícil, a lei de adoção, que é de 2017, alterou um artigo do ECA, no qual a mulher ela pode hoje fazer a adoção legal. Já ouviu esse tema, Coronel? Adoção legal? Então, como que funciona essa adoção legal? A mulher grávida, ela vai até a vara da infância e juventude e ela vai manifestar o desejo dela de de não criar. Ela vai doar, mas pelos meios legais. Porque hoje, muitas mulheres, elas vão ser julgadas sobre a violência moral. Para a gente linkar com o nosso segundo assunto, que é a adoção à brasileira, diz respeito às escolhas que a mulher tem. Uma mulher que está grávida, por vários motivos, seja social, seja financeiro, ela tem até o desejo de ter o bebê, mas ela não tem como como criar. A lei de adoção de 2017, ela alterou um artigo do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, no qual essa mulher, se ela manifestar esse desejo de doar o seu bebê, ela pode ir até a vara da infância e juventude, no qual ela vai dizer que ela não pode criar e ela vai doar este bebê. Aí vai vir uma equipe multidisciplinar e vai ajudá-la nesse momento, que é um momento muito difícil para a mulher, sabe? Não é fácil. O direito, ele abarca essas várias situações. Hoje em dia as famílias estão diferentes, as pessoas estão diferentes, a cultura vai evoluindo, temos vários tipos de família hoje em dia. Hoje, a mulher que não deseja criar o filho, ela pode se dirigir até uma vara da infância e juventude no fórum de qualquer cidade. Toda cidade tem um fórum. Então você mulher, você pode se dirigir até uma dessas varas e manifestar o seu interesse em doar o seu bebê. Nessas varas, eles têm um cadastro de possíveis pessoas, possíveis casais que vão fazer a adoção. Então, Coronel, hoje, a lei de adoção de 2017, ela trouxe uma mudança num artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente, no qual essa mulher está grávida, mas ela não pode criar, ou vários motivos, ela se dirige até a vara da infância e juventude e ela vai manifestar o seu desejo de doar esta criança. Por quê? Nós sabemos que o aborto é um crime, nós sabemos que abandonar uma criança é um crime, então eu acredito que é um avanço enorme no nosso ordenamento jurídico essa lei, a lei de adoção, que é pouco conhecida entre as pessoas. Com certeza. E eu até queria acrescentar, doutora, que é o seguinte, muitas mães, com medo de retaliações por motivos culturais e etc., acabam abandonando os bebês dentro de latões de lixo, né?
em terrenos põe saco baldios. de lixo, né? Minha amiga, não é preciso fazer mais isso. A lei está te protegendo agora, né? Procure a vara da infância e da juventude e você vai ser protegida pela lei. Se alguém não gostar disso, é problema de quem não gostou, mas existe uma lei e você tem esse direito, tá? Doutora, eu queria fazer uma pergunta para você. Adoção é crime ou é um ato de amor? Então, é um tema muito polêmico, porque a adoção brasileira, ela é cometida há eu acredito que desde o tempo da colônia, tempo colonial, quando uma mulher, ela engravidava e o pai biológico simplesmente abandonava a própria sorte. Aí, às vezes, por sorte, ela conseguia um outro marido para casar com ela e assumir este bebê. Ou então a própria família, né, procurava por alguns meios fazer com que alguém adotasse essa criança. Isso é uma adoção brasileira, quando ela é feita à margem da lei. Isso é a adoção brasileira. E eu gostaria de falar, Coronel, sobre um caso muito interessante que veio até o meu escritório, né? A mãe não poderia ficar com este bebê e ela tinha o desejo de doar. Por quê? Porque ela não queria abandonar a criança e ela não queria cometer um aborto. Então, através dos meios tecnológicos, olha, eu vou falar porque assim, foi veiculado em uma grande emissora do nosso país. Então, eu posso falar, apesar de o processo seguir em segredo de justiça, eu posso dizer, através da página do Facebook, que tinha uma página que falava, quero doar o meu bebê. Nessa página tinham as mulheres para encontrar mães ou casais que quisessem adotar essa criança. Como que era feito isso, Coronel? Era feito da seguinte forma. As pessoas se aproximavam, começavam a conversar através de grupos de WhatsApp, grupos de Facebook. E quando a mãe tivesse o bebê, o pai ia com ela até o cartório e registrava como seu filho. E onde que eu quero chegar nisso? E que as pessoas desconhecem. Isso é o quê? É um crime. É um crime. Tipificado no nosso Código Penal. Inclusive a pena de reclusão de 2 a 6 anos. 2 a 6 anos. 2 a 6 anos. Então isso é um crime. E além deste crime, a pessoa também comete um crime de falsidade de registro público. Então, as pessoas têm que ter ciência. Para doar e para ser um pai adotivo, tem que procurar os meios legais. Com certeza, doutora. E é justamente isso que nós queremos alertar a nossa população, né? O objetivo dessa gravação é justamente isso. Mostrar para as mães que elas têm esse direito, que muitas desconhecem totalmente esse direito, né? E alertar a população que se você souber de alguma coisa que está acontecendo ilicitamente nesse sentido de adoções à brasileira, por Facebook, por Instagram ou qualquer outro meio, nem que não seja tecnológico também, denuncie, porque é crime e nós temos que proteger as nossas crianças, não é isso, doutora? Com certeza. É um absurdo uma mãe vender a sua criança e não é só de graça não, tem gente que vende pela internet, que vende crianças aí. Isso nós não podemos admitir, nós temos que denunciar. Nós temos o 181, que é um telefone que se protege a sua identidade, onde você pode denunciar essas situações. É o Disque Denúncia 181. E também tem o número 100, que é um Disque Denúncia também federal, que fala sobre os direitos das nossas crianças, tá bom? Então anote aí, é o 100 na área federal em relação à criança e o Disque Denúncia 181, que também vai receber e vão apurar as responsabilidades aí. Para dizer que no nosso caso, um caso real lá do nosso escritório, foi denunciada essa página para o Ministério Público. O Ministério Público já tirou essa página do Facebook, ela não está mais no ar, tá? Então, assim, tem que procurar os meios legais, procure, se você tem dúvida, vá até a Defensoria Pública ou vá até um advogado que você conheça, professores, sabe? Eu acho que tem que ser uma rede
para proteger a criança. E o nosso Instituto Brasil Sem Violência aqui também está aberto. Se alguém quiser mandar um e-mail para o nosso instituto, nós vamos tomar as providências junto com a doutora e o Ministério Público também. O nosso e-mail é atendimento@ibrasv.org.br. Nós estamos à disposição também da população. Doutora, então, para fechar esse assunto, né, tem um outro assunto mais um pouquinho polêmico, né? Mas para fechar esse assunto, então vamos assim resumir como que uma pessoa pode adotar uma criança legalmente dentro da nossa legislação brasileira. Então, hoje, se você quer adotar uma criança, a primeira coisa que você tem que fazer é se dirigir até o fórum na Vara da Infância e Juventude. Lá tem um cadastro, você vai preencher, vai ter estudo psicossocial com você, ou com o seu... Porque hoje não precisa ser um casal para adotar, tá? A lei, ela não fala que precisa ser um casal, mas você tem que ter mais de 18 anos e você não pode ser nem ascendente, nem irmão da pessoa que você vai adotar. Então você procura, você vai fazer esse cadastro e vai ocorrer a adoção legal. Você vai ter um estágio probatório com a criança. Tem uma equipe muito grande, é um trabalho muito bonito do nosso judiciário. Só que assim, um juiz, para dar uma criança para adoção, ele vai se cercar de toda segurança. Porque a adoção, antes do Código de 16, os filhos havidos dentro do casamento e os filhos havidos fora do casamento tinha uma diferença muito grande. Hoje não tem. E assim como a adoção. Quando você adota uma criança, ela é seu filho e é para sempre. Você não pode se arrepender. Então, assim, adotou a criança, ele é seu filho. Você vai pagar pensão alimentícia, no caso, se divorciar. Então, é uma questão muito delicada, por isso que o judiciário ele se cerca de todos esses cuidados na hora dele promover uma adoção. Então aí fica mais uma dica para você, nosso telespectador, né, nosso amigo do Instituto Brasil Sem Violência. Adotar é um ato de amor. É um ato de amor. Nós temos hoje cerca de 15 mil crianças aqui em São Paulo prontas para serem adotadas, né? Então precisa de nós nos dispormos, né, a ajudar essas crianças, porque graças a Deus eu tive meu pai e minha mãe, faleceram, eu já tinha 20 e poucos anos de idade, e imagina uma criança crescer sem a figura paterna, materna, né, ser órfãos, e nós às vezes gastamos nossas energias e nossos recursos com outras atividades, esquecemos que tem essas crianças que precisam ser adotadas, né? Então procure a Defensoria Pública, a Vara da Infância e da Juventude da sua cidade, do seu bairro, e procure ajudar essas crianças aí, tá bom? Doutora, e a questão da filiação socioafetiva? Explica pra gente isso daí. Então, como eu tinha dito, o direito ele não é estático. O direito é uma ciência que ela vai se adaptando conforme a sociedade vai mudando. Então, uma aplicação de uma lei do Código de 1916, do Código Civil, ela não tem mais como aplicar hoje, porque a sociedade é outra, né? Então, assim, a filiação socioafetiva é algo assim, no meu entendimento, muito, muito bom para a criança. Por quê? Imaginemos a seguinte situação. Um casal começa a ter um relacionamento, só que uma das partes já tem um filho. E o companheiro começa a ter contato com essa criança, começa a criar como se fosse seu filho, começa a ter todo aquele amor, aquela convivência, aquela afetividade. E você, em vez de adotar, né, porque às vezes ele já tem um pai presente ou uma mãe presente, sim, mas você pode ser um pai ou uma mãe socioafetiva. Então, na certidão da criança, ela vai ter 2 mães ou 2 pais
e consequente, 4 avós maternos, 4 avós paternos. Então, assim, é ótimo também para proteger a criança, né? E é uma forma de regularizar uma situação que de fato já existe, né? E também no caso deste mesmo casal, aí por algum motivo eles se separam, e a criança, como que fica nessa história, né? Porque ela já se apegou ao pai e ela chama o companheiro, né, da mãe ou de pai. Então é para regularizar uma situação de fato. Algo assim muito que eu gostaria de falar também, é muito assim, não é uma coisa tão difícil. Hoje, por exemplo, tendo concordância, a pessoa vai até um cartório de registro civil, manifesta a sua vontade de ser pai socioafetiva ou mãe socioafetiva, e você só vai ter uma mudança no registro civil. É uma coisa assim muito simples, não é nada de outro mundo, sabe? As pessoas acham que às vezes as coisas são tão difíceis de serem resolvidas e não são. Elas são fáceis muitas vezes. É uma questão às vezes da gente buscar orientação, buscar os meios lícitos para não incorrer em situações que você lá na frente, você às vezes vai ter que responder um processo criminal. Essa criança às vezes vai ter que sair do seu convívio, ir para um acolhimento ou ir para uma outra família, e tudo isso para quem que traz mais prejuízo? Para a criança, né? Justamente. E o artigo 23 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é um artigo que todo mundo devia conhecer de cor e salteado, né? Eu até peço para você, consulta no nosso amigo Google lá, artigo 23 do ECA. Quando você lê aquilo lá, você vai ver que você também é responsável por isso. Pode não ser seu filho, seu neto, você nem conhecer a criança, mas você é responsável por todas as crianças e adolescentes do nosso país. Eu sou responsável, a doutora, todos nós somos. Desde as autoridades até os mais simples da população são responsáveis para dar dignidade para nossas crianças, né? Nós ficamos muito tristes, doutora, quando nós passamos aí na Praça da Sé e vemos crianças de 1, 2, 3, 5 anos morando na rua, né? Nós, inclusive, estamos tomando providências quanto a isso. Nós vamos notificar o Ministério Público, que é um absurdo crianças desses níveis de idade ficarem ali na Praça da Sé dormindo ao relento dias após dias, e vão crescer com qual o futuro dessas crianças, doutora, não é isso? Então, aqui nós do Instituto, né, e a doutora é nossa parceira, ela dá um atendimento jurídico aqui, não gratuito, mas ela procura ajudar e fazer preços assim que não existem aí para ajudar as pessoas, porque muitas pessoas não têm recursos mesmo para fazer um processo jurídico, né? E nós temos alguns dias que nós vamos nas comunidades, em igrejas, associações, e nós damos instrução para as pessoas de como fazer as coisas dentro da legalidade. É possível fazer dentro da legalidade. Não ouça o 171, o vagabundo aí que fica falando, não, faça assim que é mais fácil. Não é mais fácil, não. Você pode ser incurso num crime e pagar multas por fazer errado, sendo que você pode fazer o certo. Isso. Nós estamos aqui explicando como pode fazer certo. Como pode fazer a adoção, certo. A questão da violência contra a mulher também. Nós temos mecanismos hoje para proteger a mulher juridicamente, né? Então é isso que nós queremos deixar para você, nosso espectador aqui do programa do Instituto Brasil Sem Violência. Doutora, eu sei que nós falamos sobre esses assuntos, eu sei que vai surgir muitas perguntas, né? Como nós estamos fazendo o modo gravado hoje, nós vamos deixar o e-mail daqui do Instituto Brasil Sem Violência e também o nosso número, para que você ligue, você mande seu e-mail, né? E nós vamos direcionar todas essas perguntas, essas dúvidas que surgirem para a doutora, né? Ela, por questão do Estatuto da OAB, ela não pode aqui divulgar os contatos dela, o telefone dela, né? Mas nós vamos direcionar essas perguntas e vocês serão todos respondidos, né? O nosso e-mail aqui é atendimento@ibrasv.org.br. Na edição nós vamos colocar aqui na tela, e o nosso número é 964048664. Você pode fazer sua pergunta, dar a sua opinião, e nós
respeitamos a sua opinião, tá ok? Pedimos novamente, ajude as nossas crianças. Nós queremos deixar aqui uma oportunidade para você fazer as suas considerações finais, né? Deixar aquele quero mais, né? Para um próximo assunto. São muitos assuntos, muitas dúvidas, e nós estaremos novamente aqui com a doutora Natália, tá? Por favor. Eu queria agradecer a oportunidade. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao coronel, à sua equipe, a oportunidade, né, de nós trazermos à tona assuntos tão relevantes para a nossa sociedade, né? E gostaria de formar, assim, de dizer às pessoas que não acreditem em tudo que vocês veem na internet. Não acreditem, vão atrás de orientação. E eu também queria dizer que as mulheres, vocês têm que correr atrás dos seus direitos, atrás dos direitos dos seus filhos, porque assim, o que eu vejo muito na prática é o seguinte: as mulheres, elas às vezes são abandonadas pelos seus companheiros e elas precisam buscar os alimentos para os seus filhos, e elas ficam achando que isso é ilegal. Não é, gente. Vocês têm que buscar os direitos das crianças, dos seus filhos, porque uma criança, ela não tem como ir até o judiciário. Ela não tem como ir lá na porta do escritório e falar: doutora, faz uma ação de alimentos. Ela não tem como. Então ela precisa que vocês busquem. Não é feio, não é ilegal, é certinho. Então era isso que eu queria falar. Então, só complementando, doutora, quando você falou assim, buscar informações, né? Mas buscar informações na fonte oficial. Isso é muito importante, na fonte segura, né? Seja do Estado, seja de uma entidade que tenha bons princípios, né? Porque se você for com certas pessoas buscar informação, talvez você seja mais mal informado ainda e venha cometer um crime ou perder os seus direitos, tá bom? Então eu queria encerrar esse programa agradecendo demais a doutora. Ela é uma guerreira, ela atende pessoas aqui na Zona Leste, aqui também no nosso instituto, aqui no centro, ela atende também, e ela é uma pessoa que, além do conhecimento profissional dela, tem toda uma história de vida, é uma cristã que até no material dela coloca um versículo bíblico aqui, né? Porque ela acredita nos bons princípios, né? Sim. E nós acreditamos nisso e agradecemos demais. Pessoal, até um próximo programa. Muito obrigado. Obrigada.